Nesses últimos dias começou a circular um vídeo de um show da Cláudia Leite, no qual ela altera uma parte da letra da canção, que se chama Caranguejo, a música, e ela muda aqui um trechinho que diz: maré tá cheia, espera esvaziar, joga flores no mar, saudando a rainha Iemanjá. E ela mudou a rainha Iemanjá ali, só louvo meu rei Yeshua. A Cláudia Leite, ela é evangélica, né, neopentecostal, e resgataram esse trecho aí, e a impressão que deu, né, porque surgiu agora no Carnaval, né, esse trecho aí apareceu no Carnaval, e deu a impressão que fosse alguma coisa recente, que aconteceu agora, sabe, que ela cantando essa música aqui, alterando a letra, e na verdade, esse show é de 2014. Mas mesmo assim, dada a repercussão, né, porque muita gente começou a acusar a Cláudia Leite de intolerância religiosa, vale analisar aqui alguns pontos sobre esse fato, né. O primeiro deles tem a ver com a questão envolvendo o tempo, né? A gente já falou muitas vezes sobre essa questão aqui, né? Sobre como as pessoas resgatam tweets, falas, vídeos, entrevistas do passado de alguém para usar como se fosse uma evidência de posicionamentos ou coisas recentes que ela tenha feito. E isso é complicado demais, né? Porque as pessoas mudam de opinião, as pessoas mudam de posição, as pessoas, sabe, pensam coisas diferentes, elas evoluem, retrocedem. Então, assim, é muito difícil você buscar algo no passado tão remoto assim. 10 anos é bastante, né? Para as redes sociais, pelo menos, é uma eternidade. Você buscar algo do passado para tentar acusar alguém sobre algo que supostamente teria a ver com o presente dela, né? Então, a primeira coisa que tem a ver com isso, me parece algum tipo de tentativa de jogar lama na reputação da Cláudia Leite. Eu sei que tem muita gente que odeia Cláudia Leite, também não tenho nenhuma afinidade por ela, mas me parece aí uma tentativa estranha durante o Carnaval de fazer isso, né? Então, a primeira questão tem a ver com esse tempo, 10 anos é bastante, não sei se é um caso recorrente, não sei se isso aconteceu em outras circunstâncias, pode ser que tenha se dado, mas, bem, são 10 anos, é um tempão, né? E a outra tem a ver com a acusação de intolerância religiosa, que é bem mais grave, né? Então, sim, a questão aí é bem mais complicada e que poderia ser até um crime, né? Dependendo do que fosse o teor do que foi dito pela Cláudia Leite. Nesse ponto aqui, vale mencionar que, bem, eu já falei aqui inúmeras vezes sobre questão religiosa, incluindo sobre os esquetes do Porta dos Fundos, né? Sobre Jesus, tirando sarro de Jesus e fazendo piadas bastante pesadas, às vezes, com o espírito da cristandade, né? Com a ideia dos cristãos, com coisas relacionadas ao cristianismo, tanto catolicismo quanto evangélicos. E aí, por questão de coerência aqui, né? Por questão de coerência, eu devo, sabe, ser bem hesitante em relação a acusar alguém de intolerância religiosa por uma questão tão trivial como essa, né? Então, assim, esse é um ponto importante. Se eu acredito que o Porta dos Fundos, como grupo de humor, tem direito de satirizar religiões quaisquer sejam, porque eles fazem sátira com várias religiões, né? Já fizeram com o cristianismo, inclusive com a Umbanda, com religiões de matriz afro, já fizeram com o judaísmo, já fizeram com outras religiões. Então, assim, se eles têm esse direito, me parece que é um direito resguardado pela livre expressão, nesse caso também humorística, então me parece que ela também teria o direito de, em vez de saudar Iemanjá na canção dela, poderia trocar para Yeshua, para Jesus, para sei lá o quê. Então, é um tipo de direito que é inclusive constitucional, né? O direito de livre expressão religiosa, de você seguir o culto que você quiser, de você, sabe, adorar ou idolatrar o Deus que você quiser, e de não adorar e nem idolatrar e nem reverenciar nenhuma outra divindade se não quiser também. Então isso é um direito nosso, né? A questão aqui talvez seja um pouquinho mais sutil e até também controversa também, mas tem a ver com essa alteração da letra, que a gente pode pensar um pouquinho mais adiante, mas ainda assim eu quero explorar um pouquinho mais a questão da intolerância religiosa, né? Porque, a grosso modo, se a gente for pensar de maneira estrita mesmo, as religiões, elas são intolerantes, né? Porque eu imagino que quase todas as religiões, elas partem do princípio que elas são uma verdade revelada ou que elas são a real expressão do que acontece na relação entre homem e Deus, entre homem e profetas, entre, sabe, homem e o mundo espiritual. Então, me parece que quando você parte de um princípio, né, de intransigência, na verdade, porque assim, a minha religião é verdadeira, o meu Deus é verdadeiro, e as demais religiões são falsas, são equívocos, são satanistas. Então, assim, pensando nisso, as religiões, elas já são essencialmente intolerantes. Ou seja, elas não aceitam outras religiões nesse sentido enquanto dogma, né? Como dogma. Então, assim, esse é um princípio elementar do dogma, na verdade. Qualquer visão que você tenha, seja religiosa, seja filosófica, seja, sabe, política, qualquer visão que você tenha que parte do princípio de eu estou certo, portanto os demais estão errados, isso já é intolerante,
porque isso prevê que, uma vez que você tem razão, uma vez que você está certo de maneira inquestionável, você fará de tudo para fazer com que os outros deixem de existir, com que os outros deixem de se expressar, com que os outros percam espaço no poder, que a religião dos demais ou a ideologia dos demais seja suprimida. Se você tem razão, e você não tem a menor dúvida disso, e a sua visão de mundo deve imperar, isso significa que as outras devem deixar de existir, ou pelo menos devem perder espaço. Então, o dogma, ele é por si próprio intolerante. E esse é o grande desafio numa sociedade na qual você tem diferentes visões. Então, assim, você põe um monte de pessoas juntas, cada uma com uma visão política, ideológica, religiosa, sabe, de concepção de mundo, e aí você é obrigado a conviver com essas pessoas. Então, esse esforço, né, de você pôr esses tipos de ideias conflitantes numa mesma sociedade, isso causa tensões, incontáveis tensões, né, às vezes inclusive violência, e aí isso é levado para a esfera do direito, né? Então, assim, você não pode agredir outra pessoa por causa de religião, por causa de etnia, por causa de, sabe, sexo, por causa de nacionalidade, assim por diante. Então, assim, a lei ela é feita para controlar essas tensões que surgem a partir de interações, muitas delas que são, de fato, intolerantes. Então, assim, nesse caso em particular da canção, né, da alteração da letra de Iemanjá para Yeshua, não me parece que seja um caso de intolerância. Não nesse sentido, pelo menos, legal, né? Nesse sentido jurídico, assim, que, não, tem que processar a Cláudia Leite porque ela cometeu um crime aqui de intolerância religiosa, de, sei lá, preconceito, de, sei lá, perseguição das religiões de matriz afro. Porém, é claro que subjacente a isso, há essa questão da intolerância religiosa no sentido de uma religião que se propõe como uma resposta fechada para o mundo, que só ela tem razão, portanto as demais religiões têm que ser suprimidas. E a gente pode voltar e pensar nas histórias de conflitos religiosos ao longo da história, né? O protestantismo nasce já nesse espírito, né? O catolicismo seria a vertente oficial do cristianismo derivada, supostamente, diretamente dos primeiros apóstolos, e aí você tem uma deturpação dessa visão religiosa, e aí surge um movimento que é protestante, né? Protesta contra a corrupção daquela vertente religiosa e vem como uma resposta alternativa, que na verdade seria a resposta autêntica. E aí começa a disputa religiosa. Uma disputa religiosa que levou a muita morte ao longo da história, né? Há disputas tremendas, né? Sabe, conflitos em cidades, em países, perseguição a outras religiões, perseguição aos judeus também, que aconteceu ao longo de vários momentos da história do Ocidente. Então, assim, você tem inúmeros momentos nos quais, de fato, essa intolerância que está na base das religiões, sabe, ultrapassa isso, se torna uma violência social, né? Então, isso é bem perigoso e é claro que quando ela vem e expressa isso, ela está expressando o direito dela de, sabe, como religiosa, né, como crente, sei lá, mas ao mesmo tempo também expressa os dogmas que são intolerantes da visão religiosa que ela possui. E aí tem os outros elementos que, como eu falei, são mais sutis e eu acho que não são tão alarmantes para as pessoas assim, porque tem a ver com a alteração da letra de uma música que não é dela, né? Ela não compôs aquela música. Talvez tenha direito de reprodução, mas não sei até que ponto que isso daria o direito para ela alterar a letra simplesmente porque ela não gosta de ter referências a Iemanjá. Então aí é um desrespeito aos compositores, aos artistas que compuseram aquela música, que ela está cantando, ganhando dinheiro com isso, e é claro que isso demonstra uma exploração, né? Uma exploração do trabalho alheio, e também esse desrespeito a essa cultura afro-brasileira que está no cerne da própria carreira musical também da própria Cláudia Leite, né? Ela é alguém que ganhou muito dinheiro com isso, é alguém que construiu sua carreira lá na Bahia, que é um estado brasileiro que tem essa profunda influência, né? Ela é visível, perceptível, inseparável da cultura baiana, ela lucra muito em cima disso, constrói sua carreira em cima disso e depois, basicamente, cospe no prato que comeu. Então, nesse sentido, é possível fazer críticas sobre como ela explorou essa temática, os ritmos afros, as temáticas que estão vinculadas a Umbanda, ao Candomblé, então assim, ela pode ter explorado esses temas, ganhou muito dinheiro, e uma vez que ela se converte, ou sei lá, passa a publicamente proferir sua fé, aí ela vai e renega esse histórico, essa relação. E aí é um desrespeito, como eu falei, mais aos compositores e também essa cultura que permeia a carreira dela, a trajetória dela. Ela tem, obviamente, esse direito, mas pode ser criticada por isso, porque, como eu falei, seria uma contradição, talvez, ali, pela carreira dela. Porém, ao trazer esse vídeo tão antigo, como eu falei, isso esvazia bastante a crítica a essa posição, porque já é algo do passado, né? Como eu falei, não sei qual é a posição dela hoje, até que ponto que isso é recorrente, quantas vezes aconteceu, de modo que a gente possa dizer, olha só, ela ainda faz isso, ela ainda altera a letra, ela ainda, renega esse passado. Então, realmente não sei. Talvez ao longo do tempo ela tenha, sei lá, modulado aí, moderado um pouco esse discurso evangélico dela, pode ser que tenha radicalizado, não acompanha a carreira dela, mas o fato é que trazer esse vídeo do passado é muito ruim para tecer uma crítica nesse sentido. Então a gente teria que olhar para o presente e ver o que ela faz hoje nesse sentido,
como ela procede, e aí sim para poder avaliar até que ponto que isso tornou um padrão. Mas é importante ter em mente que essa tensão entre liberdade religiosa e intolerância religiosa, ela sempre vai existir, porque uma vez que você permite com que diferentes religiões se expressem, e essas visões elas são dogmáticas e consequentemente intransigentes também, isso vai gerar tensão com outras vertentes religiosas. Então, assim, é um dos preços que se paga por ter essa liberdade religiosa constitucional, né, na lei brasileira, né. Bem, de qualquer modo, eu quero ouvir de vocês aqui o que vocês pensam sobre esse trechinho aí da música que foi alterada pela Cláudia Leite, né? Se isso expressa intolerância religiosa, se isso é, sei lá, um crime, eu acho que não, mas como é que você entende isso? Como é que você entende essa tensão religiosa no Brasil? Se você percebe isso, se você sente isso, se você pertence a alguma religião minoritária que é discriminada, ou se você for ateu, se você também sofre preconceito, ou se você percebe isso na religião que você frequenta, né, esse tipo de discurso que vai contra outras religiões, como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário. E só aproveitando para lembrar aqui que eu e a Caroline Arcari estamos preparando um curso sobre o mercado editorial para quem deseja conhecer esse mercado, seja você escritor querendo publicar sua obra, né, descobrir os caminhos para publicar o seu texto, seja de maneira independente, seja por uma editora comercial. Então, sim, é bem importante ter uma compreensão para poder ajudar na sua trajetória, na sua carreira, né? Para poder descobrir atalhos para você se consolidar na sua carreira literária, seja para quem quer trabalhar no mercado editorial, ser editor, trabalhar, sabe, em alguma função dentro de uma editora, ou para quem deseja abrir uma editora e começar a ganhar dinheiro publicando seus próprios livros ou livros de outras pessoas. Então, eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo um link para que você inscreva o seu e-mail para poder estar na lista de espera e receber atualizações assim que o curso estiver disponível. Vai ser um curso bem completo, vai ter profissionais de vários setores do mundo editorial, de editoras pequenas, médias e grandes, vai ter escritor de sucesso falando aqui sobre a experiência de publicação de textos. Só lembrando que a carreira literária é muito desafiadora e com muitos obstáculos, portanto você ter acesso a essa informação pode ajudar a abrir portas para você, além de que vai ser um curso imersivo, né? Então a gente vai ter, sabe, vídeos, aulas dentro da gráfica, mostrando o processo de publicação do livro, então vai ser bem completo, vai ser algo bastante único no mercado brasileiro, portanto não perca essa oportunidade. Basta ir no link aqui embaixo e deixar o seu e-mail para receber atualizações sobre o curso. Um forte abraço para você, se cuide por aí e até mais. Tchau!